Como é bom ter uma boa notícia. Esse é o tema da mensagem de hoje, uma boa notícia. Estando ali, e aí a irmã Gina veio me dar uma boa notícia. Algo interessante. Foi há uns dias atrás, ela falou que apareceu um nódulo e fez então lá para tirar, para fazer os exames, fez tudo. E ela me falou ali agora, olha pastor, o nódulo, ele deu benigno. Uma boa notícia. Poderia ser uma má notícia, mas nós sabemos que como é bom ouvir, muitas vezes, eu não sei, mas quando vai fazer alguma coisa, a gente fica apreensivo. Qual vai ser o resultado? O que vai ser? E não foi, ela deu duas boas notícias. Ela falou assim, olha, o meu filho também está lá no sul, está trabalhando. Boa notícia. Como é bom receber uma boa notícia. Há quanto tempo você não recebe uma boa notícia? Tem pessoas que há algum tempo não recebem uma boa notícia. No congresso que teve na Pibara, o Salto, eu tive lá, e ali ia ter um sorteio de uma bolsa de estudo. E passou-se na outra semana, na segunda-feira, terça, não sei, não lembro qual o dia exato, mas eu recebi um telefonema e falei assim, olha, você foi contemplado a uma bolsa de estudo. Eu falei, olha só, que maravilha, boa notícia, como é bom receber uma boa notícia. Então estou fazendo mais uma faculdade, já estou terminando quase o primeiro, tem um monte de prova agora, um monte de coisa para ler, mais coisa, mais compromisso, mas já estou quase terminando o primeiro bimestre já, de mais uma faculdade. Uma boa notícia, ela alegra o nosso coração. Uma boa notícia, ela dá ânimo e sentido à vida. Uma boa notícia, ela gera uma segurança. Então, como é bom ter uma boa notícia? Agora, imagine alguém estar há 22 anos sem uma boa notícia. 22 anos triste. 22 anos, alguém abatido, alguém sofrendo de não poder ter um último contato com um filho que ele pensava que havia morrido. Este alguém é Jacó. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos no capítulo 45. E quando eu olho esse capítulo 45, e aí veio esse tema, para mim é uma boa notícia. E foi uma boa notícia também para seus irmãos no momento de aflição. No momento em que eles acharam que estavam perdidos. E aí houve uma boa notícia. E essa boa notícia foi: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam. 45 no versículo 8. Mas isso, naquele momento, essa boa notícia, ela não soou muito como boa. Porque falou assim, agora nós estamos mais ou menos, como diz lá em Minas, embananado. Mais ou menos embananado, mais ou menos complicado, porque aquele que nós vendemos agora é senhor do Egito. Mas o que vemos, queridos, que de fato foi uma boa notícia, naquele momento que eles acharam que iam ser condenados, e agora José vai dizer para ele, não, eu sou, lá no versículo 5, cadê? Deixa eu ver aqui, versículo 4, perdão. Gênesis 45, lá no versículo 4, José disse mais aos seus irmãos, aproximai-vos, e eles se aproximaram, então prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora então não vos entristeçais, nem guardais remorsos por terdes me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou antes de vós. Deus cuida de mim. Deus cuida de cada um de nós. Deus estava cuidando do seu povo que estava começando. Deus estava cuidando de toda a família de Jacó. Deus estava cuidando, Ele estava ali direcionando. E eu vejo que nesse momento, a qual eles pensavam que iam ser condenados, nesse momento que eles achavam que iam se tornar escravos, uma boa notícia, eu sou vosso irmão.
Não vos preocupeis também, porque no primeiro momento, agora nós estamos ferrados. Porque nós vendemos, agora ele vai dar o troco. Mas a gente observa que não é isso. Ele já tinha perdoado antes. Ele já tinha então certo de que Deus o traria até ele e os seus irmãos. E na verdade ele estava alegre. E alegre com esse momento. E vemos então, queridos, que uma boa notícia. Uma boa notícia para os seus irmãos. Uma boa notícia também. E agora no versículo 9, ele diz: apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Como que você acha que Jacó recebeu essa mensagem? Uma boa mensagem. E eu vejo, queridos, que como é bom ter uma boa mensagem. Como é bom recebermos boas notícias. É maravilhoso receber boas notícias. E eu vejo que para as crianças, neste período agora, boas notícias é saber que está chegando o Natal. Boas notícias são quando elas chegam então, o Papai Noel está chegando lá no shopping. Não, o shopping está arrumado. E é boas notícias para elas porque elas sabem que vão ganhar presente. Mas talvez para alguns isso é sinônimo de nada. Porque não são acostumados a ganhar presente. Não tem costume de uma ceia de Natal nessa época. Então, essa pode ser uma boa mensagem para uns, mas para outros não. Mas quando observamos aqui, queridos, nós vamos ver nesse contexto. 22 anos. Sem uma boa notícia. Jacó triste, abatido, por achar que seu filho estava morto e não poder enterrar o seu filho. E isso abatia o seu coração, isso entristecia ele cada dia. E ainda em saber que seus filhos tinham ido e não saber que eles iriam voltar, isso trazia mais uma preocupação ainda a ele. Mas agora, queridos, uma boa notícia vai vir. Uma notícia que vai, de fato, alegrar o coração dele. Uma notícia que, de fato, vai trazer um novo ânimo a ele. Uma notícia que vai trazer agora esperança. E eu vejo, queridos, que quando eles chegam ali e eles falam para Jacó, nós vamos ver que no primeiro momento ele quase deu um infarto. Ele quase deu um infarto ao receber essa notícia. E ele não acreditou. Não, vocês estão brincando comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. E assim acontece muitas vezes conosco, quando vem a uma boa notícia, mesmo a gente até duvida. Não, será que é isso de fato? E eu vejo, queridos, que quando eu olho para esse momento, eu fico a imaginar. Imaginar aqueles irmãos indo pelo caminho. Interessante que ao ir pelo caminho, José deu uma ordem a eles. Olha, não brigueis pelo caminho. Não briguei pelo caminho. E eu vejo que isso é interessante para nós. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas e esquecendo de usufruir da boa notícia. Eles tinham uma boa notícia e eles dizem, mesmo que José está dizendo para eles, olha, não perca a direção, não desvie o pensamento, mas que vocês possam de fato entender que Deus me mandou aqui primeiro, porque Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de cada um. E eu vejo, querido, que há um momento maravilhoso, eu fico imaginando essa cena, eu gostaria que você também, o momento em que Ele está dando essas boas notícias, e no momento em que Ele começa a abraçar um por um, e a beijar um por um, aqueles que tinham traído, aqueles que tinham vendido, aqueles que tinham invejado. E eu fico encantado com José, e ver esse homem que não guarda mágoa, que não guarda rancor, esse homem que age graciosamente para com os seus irmãos, este homem agora que reconhece que tudo aquilo que fez sobre ele, tudo aquilo que ele passou é para o bem.
E eu vejo, queridos, que ele agora então abraça cada um dos seus irmãos e beija cada um deles. Que cena maravilhosa. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar 22 anos, sem poder abraçar, sem poder estar junto, sem poder conversar, mas agora neste momento José manda todos os seus servos saírem, e fica somente ele ali com seus irmãos, e agora ele revela de fato quem ele é, e ele abraça cada um e beija cada um deles, coisas que ele não podia fazer e não tinha feito há 22 anos, e agora ele diz, não, manda agora essa boa notícia, apressai-vos, vai a meu pai, e fala para ele que na verdade eu estou vivo, e quando ele chega ali, eles não acreditam, ele quase dá um infarto na verdade, e achava, não, vocês estão de brincadeira comigo, mas o que a gente vê, que havia um caminho, e você pode imaginar também o que eles falavam no caminho, não era um caminho curto, era um caminho de mais de semanas, para se chegar até Canaã, e eles então andando ali, trilhando aquele caminho, e o que vemos então que vem esse recado, lá no versículo 24, né? Assim enviou seus irmãos, e ao partirem, lhe disse, não brigueis pelo caminho. Então eles subiram do Egito e foram para a terra de Canaã, até Jacó seu pai, e lhe anunciaram, José está vivo. José está vivo. Aquele que o pai há 22 anos estava de luto. 22 anos ele estava de luto, ele não conseguia ver mais nada. Ele estava cego. O luto não tinha acabado. Eu vejo que o luto para nós, ele demora uma semana, um mês. Nós vamos ter um luto, mas esse luto acaba. E precisa acabar porque nós temos esperança. Nós sabemos que vamos encontrar os nossos entes queridos, aqueles que estiverem em Cristo, vamos encontrar na glória. Então, nós não podemos entristecer, como diz lá em Tessalonicenses, como alguns que não têm esperança. Então, se eu tenho esperança, eu não posso me entristecer. Agora, se eu não tenho esperança, aí sim, pode se entristecer. Se você não tem esperança, que vai encontrar. Se você não tem esperança nenhuma, então se tristeça mesmo. Mas se você é alguém que tem esperança, então você precisa se alegrar. E agora, fazer por onde também, para que você esteja lá na glória, junto com o ente querido que partiu. Mas vemos aqui, queridos, que ele estava vivendo esse luto há 22 anos. 22 anos vivendo esse luto. Mas agora, na verdade, uma boa notícia. E a boa notícia e lhe anunciaram, José está vivo. E é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó fraquejou, balançou, porque não acreditava neles. Mas a gente observa que eles não foram sozinhos. Eles levaram um aparato, porque o faraó falou, não, pode levar carro, pode levar o que você quiser para trazer o seu pai, para trazer as crianças. Leva carros para que eles possam vir, tudo que eles precisarem. E diga para eles, olha, não precisa se preocupar com os bens, porque o melhor aqui do Egito vai ser para vocês. O que vemos então, queridos, que uma boa notícia. E quando lhe contaram, não acreditou. Mas quando ele olha para aquele aparato, quando ele olha para tudo, e quando com certeza, ele de todos os seus filhos, ele acreditava mais em Benjamim. E ele olha para Benjamim, e vê Benjamim com uma roupa nova também, e vê os seus filhos todos de roupas novas, e vê agora então todo aquele aparato que foi mandado, e não tem como ele não acreditar, e ele acredita. E eu vejo, queridos, que essa boa notícia então trouxe a alegria de volta ao coração de Jacó, depois de 22 anos. 22 anos triste, 22 anos apagado, mas agora isso traz alegria ao seu coração. Eu vejo, queridos, que também a gente vai observar que isso dá ânimo para ele. Ele se levanta, ele é alguém que começa a fazer os preparativos, ele é alguém agora que vai a caminho
de encontro ao seu filho. Ânimo, ele teve ânimo. O que a gente vê também, queridos, que gera esperança. Gerou esperança para Jacó. Gerou esperança para toda a sua família. Porque eles teriam alimento. Teriam a necessidade suprida durante mais 5 anos. 5 anos que ainda restavam de seca. 5 anos que restavam ainda de fome. Eles teriam provisão para esses 5 anos. E agora, queridos, gerou esperança porque também eles teriam segurança. Eles teriam proteção. Eles viviam em um local, eles não tinham segurança nenhuma. E a gente vê o que Jacó, ele temeu quando Simeão, juntamente com o seu irmão, eles pegam Isacar e eles pegam ali e vão matar aqueles homens que atingiram, que defraudaram a irmã deles. E Jacó ficou com muito medo de os homens daquela localidade saber disso e vir todos. Mas agora a gente vê que eles teriam uma proteção. O Egito, naquela época, é como se fosse os Estados Unidos hoje. A maior potência era o Egito. E agora então eles teriam essa proteção. E eu vejo, amados irmãos, quando eu olho para isso, e vejo também que agora eles iam ter também uma terra fértil. A melhor terra do Egito ia ser para eles, para que eles então, mesmo depois então da seca, para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem colher, para que eles pudessem crescer, porque esta era a vontade de Deus, essa era a provisão de Deus, de fazê-los crescer. E para um povo crescer, eles têm que ter terra boa, eles precisam ter o suficiente para manter as suas famílias. E a terra era realmente boa, onde eles estavam. É tanto que eles ficam ali, quando eles saem dali, eles saem com mais de 2 milhões de pessoas. E eles foram para ali, apenas 70 pessoas. E vamos ver então que realmente a terra era boa, sustentavam todos eles e eles cresceram naquele local. Uma boa notícia. Agora eu vejo, queridos, que quando olhamos para o Novo Testamento, nós observamos que o povo de Israel vivia oprimido. O povo de Israel vivia sem esperança. O povo de Israel estava ansioso de uma boa notícia. E não havia, porque já há 400 anos os profetas se calaram. Não havia profeta. O povo de Deus estava sem uma direção, sem uma alegria, sem ânimo e sem esperança. Mas nós vamos ver, está se aproximando aí o Natal. E vamos ver então que quando abrimos a nossa Bíblia, em Lucas 2, no versículo 10, a gente vai observar que aqueles pastores, eles estão no campo, e aí agora anjos do céu, os céus se abrem, e agora vai dizer, eu trago para vocês uma boa notícia, de grande alegria, nasceu Jesus, nasceu o Salvador, nasceu aquele que vai trazer libertação, nasceu aquele que vai trazer para vocês tudo o que vocês de fato necessitam, aquilo que de fato, a alegria que estava faltando em vocês, o ânimo que estava faltando, a esperança que estava faltando, nasceu. E nós vamos ver também que quando ele se encontra ali, juntamente na hora de apresentar Jesus, e chega Simeão, no versículo 26 de Lucas 2, e Simeão vai dizer, olha, eu já posso morrer, porque eu estou vendo a salvação. Eu estou vendo aquele que vai ser o libertador do povo de Israel. Aquele que vai libertar do pecado. Aquele que vai trazer a redenção. Trago-vos novas de boa alegria, boas notícias, que vão trazer alegria, que vai dar ânimo. E eu vejo, queridos, que essa esperança andou entre eles, viveu entre eles. Mas o que a gente observou, que alguns deles achavam que Jesus ele seria aquele que iria trazer uma libertação apenas no mundo físico. E por um tempo, então, agora, eles ficam enganados de ver
que não era isso. Judas foi um. Judas fazia parte de um grupo chamado os Zelotes, revolucionários. E Judas queria então que Jesus de fato assumisse isso como rei. O próprio Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, agora o próprio povo queria aclamá-lo como rei, e ele então sai dali e fala, não é esse reino que eu venho trazer. E o que vemos agora, querido, que houve uma certa esperança naquele povo de ver alguém que estava suprindo a fome, alguém que estava suprindo a medicina. Havia muitas enfermidades, Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus estava suprindo a necessidade daquele povo. Jesus foi esperança para aquele tempo. As pessoas começaram a ter esperança. A lepra era algo que ninguém podia curar, incurável. As pessoas estavam condenadas a viver fora do povo, distante do povo, enclausuradas. Mas vamos ver que Jesus, ele trouxe essa cura. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou um cego de nascença, e Jesus foi fazendo milagres, e ele era a esperança para esse povo. Ele foi a luz então que de fato iluminou, trouxe alegria a várias pessoas, pessoas que estavam atormentadas, pessoas que estavam possessas, foram libertas. E vemos agora, queridos, mas quando a gente aproxima então para o final do capítulo de Lucas, a gente vai ver eles crucificando Jesus. Jesus ali naquela cruz cravado. E agora aquele que era a esperança para o povo, estava cravado naquela cruz. E novamente o povo, muitos começaram a chorar. E os próprios discípulos de Jesus estavam tristes. Os próprios discípulos de Jesus, eles estavam abatidos, sem ânimo. Os próprios discípulos de Jesus estavam sem esperança. Mas quando chega no capítulo de Lucas 24, a partir do versículo 36, a gente vai ver que eles estavam trancados ali, e Jesus aparece para eles. E ao aparecer para eles, a gente vai ver que a mesma reação que teve os irmãos de Jesus, os irmãos de José, a mesma reação que teve os irmãos de José, assim os discípulos de Jesus, eles tiveram também a mesma reação. No versículo 41, quando Jesus ali está, no capítulo 24, do 36, né? Ele começa ali, mas no 41, a gente observa que Jesus se coloca no meio deles. Ele diz, tem alguma coisa aí para comer? Eles olham assim, não é possível. E admirados, o versículo 41 diz, admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Queridos, e nós vamos ver que agora, uma nova alegria surge no coração daqueles homens. Uma alegria de ver aquele que tinha sido crucificado, aquele que tinha sido morto. E eles viram tudo aquilo acontecendo, agora está vendo, ele está vivo, eles achavam que era um fantasma. E ele diz, não, pode chegar aqui, me toque, fantasma tem corpo. Não, pode chegar aqui, me toque, sou eu mesmo que estou aqui falando com vocês. Queridos, que grande alegria, imagine aqueles discípulos como que ficaram. Tamanha alegria. E agora também, não só alegria, mas agora também vai dar ânimo eles para seguir todos os ensinamentos de Jesus. Deu ânimo, deu coragem a eles para persistir no caminho de Jesus e dizer, não, na verdade, essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia, Jesus está vivo e se ele venceu a morte, assim como ele disse, que ele é a própria vida. E nós temos que acreditar nisso. Vejo, queridos, que esse foi um momento agora também de gerar esperança. Gera esperança no coração de todos aqueles homens, de todos aqueles discípulos de Jesus. A morte foi vencida. E quando olhamos então para Paulo a relatar esse momento, lá, 1 Coríntios capítulo 15, e a partir do versículo 55, ele vai dizer então para nós algo maravilhoso, o último aguilhão foi vencido, a morte foi vencida, Cristo venceu a morte. Essa é uma boa notícia até hoje para nós, amém?
é uma boa notícia para nós. Eu vejo, queridos, que Cristo veio, é uma boa notícia. Cristo sofreu por nós, é uma boa notícia. Ele pagou pelos meus pecados, é uma boa notícia. Ele venceu o pecado, é uma boa notícia. Ele também venceu a morte, é uma boa notícia. Porque se Ele venceu, e se nós estivermos com Ele, nós também vamos vencer todas essas coisas. E esse Deus que cuida de você, esse Deus que cuida de mim, Ele quer te livrar de todas as coisas ruins. Ele quer de fato que você esteja com Ele. E eu vejo que assim como José foi lá e falou assim: não, venha, traga meu pai para cá, tragam todos, venham todos para perto de mim. Essa é a mesma vontade de Jesus, de nos levar junto dele, de estarmos usufruindo agora de todo aquele que é Senhor dos céus e da terra. Nós vamos ver que a notícia que chegou ali para Jacó, olha, ele é Senhor de todo o Egito. E agora nós temos Jesus, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de todo o universo, e Ele quer que nós estejamos com Ele. Essa é uma boa notícia. Ele quer que você esteja com Ele, Ele quer que você usufrua de tudo que Ele tem. E agora, a terra que Ele tem para nós, não é como essa. Porque nessa terra onde vivemos a dor, a sofrimento, nessa terra onde vivemos a corrupção, nessa terra onde vivemos a muita insegurança, nessa terra onde vivemos a morte, a falta de segurança, mas a terra que Ele tem preparado para nós, é uma terra que não tem mais sofrimento, é uma terra, um local onde não tem mais dor, é um local de alegria constante. Esse é o lugar que Ele tem para nós. Um lugar então que não vai ter mais dor, não vai ter mais enfermidade. Esse é o lugar que Ele tem para cada um de nós. Isso é boa notícia. Mas muitas pessoas também duvidam disso. Será que isso é verdade? E agora eu vejo, queridos, que assim como é verdade aquilo que José mandou falar para o seu pai, assim como é verdade que Jesus ressuscitou, assim também eu creio na palavra do Senhor, que é verdade que Ele tem um local preparado para nós, que é muito melhor do que tudo aqui. E eu pergunto para você, você quer usufruir dessa boa notícia? Deus deseja que você se alegre hoje, mesmo passando por momentos difíceis, então se alegre. Mesmo passando por momentos a qual vai querer te trazer desânimo, não, tenha bom ânimo. Creia no Senhor, Ele está contigo. Eu fico olhando também, queridos, para quando Moisés, que guiava aquele povo para a terra prometida, morre, falece. E agora fica apenas Josué. Josué se pergunta: como que eu vou levar esse povo? Como que eu vou guiar esse povo? Mas eu vejo que vem a palavra do Senhor a Josué. E a mesma palavra que Deus diz para nós é a mesma. Ele está com você. Ele quer estar comigo. Ele quer estar com cada um de nós. Amém? Ele quer estar com você. Ele quer de fato cuidar de você. Mas para Ele cuidar de você, para que Ele possa de fato então estar junto com você, suprindo todas as coisas, você e eu, nós devemos então colocar as nossas vidas nas mãos dEle. Nós devemos entender que Ele sim pode todas as coisas. Nós devemos entender a soberania de Deus. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. E eu vejo que a mesma palavra que Deus, Ele dá ali para Josué, é a mesma palavra que Ele dá para mim e para você nesta noite, dizendo, olha, lá Josué capítulo 1, lá no versículo 4, a partir do versículo 4. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Deus aqui está mostrando a amplitude do local que Ele estava dando. Mas eu vejo que a palavra de Deus vai dizer então o local onde nós vamos estar. E agora, mas Ele deveria fazer agora, esse é o local. Assim como Deus tem um local para nós. Mas agora a gente vai ver. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida,
Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Oh, glória! Queridos, essa é a promessa de Deus. Nós temos um local a ir. E eu vejo interessante a palavra, então, de José. Não brigueis pelo caminho. Não se distraia. Foque então na alegria. Foque então na esperança. Não brigueis no caminho. Deus deseja isso para nós. Que nós não estejamos brigando no caminho, mas que nós possamos estar nos alegrando indo para Nova Jerusalém. Deus deseja que nós estejamos contentes. Deus deseja que nós possamos estar recebendo essa boa notícia. E vivendo essa boa notícia. E desfrutando dessa boa notícia. Desfrutando da segurança. Desfrutando da segurança e da proteção que Ele nos dá. E assim como Ele diz, olha, o caminho não vai ser fácil. Mas eu estarei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Eu cuido de você, eu vou cuidar de você. Eu vou suprir tudo que você precisa. Deus também está dizendo para você nesta noite. Ele pode suprir todas as coisas. Ele quer te ajudar. Ele não vai nunca te desamparar. Ele não desamparou José. José, um momento, achou que ele estava sozinho, estava desamparado, mas não estava. Então, mesmo que as coisas estejam ruins e talvez você achando estou sozinho, não perca a esperança. O inimigo quer que você pense que está só, mas nós nunca estaremos só. Deus está conosco. Deus, Ele quer cuidar. Deus, Ele quer zelar. Deus, Ele quer nos direcionar em segurança. Estarei contigo, não te desampararei. Agora vem a minha parte, a sua parte. Esforça-te e ser corajoso, porque farás o povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Deus então prometeu um novo local para nós. E agora Ele está dizendo para você e para mim, seja corajoso, Tragildo. Seja corajosa, Andréia. Seja corajosa, Pedro. Seja corajoso. Seja corajosa. Seja corajoso. Para que você então possa seguir em frente. Para que você possa então não temer as coisas pelo caminho. Então ser corajoso, isso é uma boa notícia. Deus está conosco. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos desamparar. Mas novamente Ele vai dizer, apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando em obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É a mesma coisa para mim e para você. Opa, nós temos boa notícia. Agora cabe a mim e a você obedecermos a palavra do Senhor. Aquilo que Deus diz é lei. Aquilo que Ele ensina, eu preciso obedecer. E ao obedecer, eu vou usufruir de tudo aquilo que Ele tem para mim. E eu vejo que Ele então vai dizer, no versículo 8, não ainda, final é do versículo 7, interessante. Ele diz, para que eu pudesse obedecer toda a lei, e Ele diz, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Quer ser bem sucedido? Não se desvie da palavra do Senhor. Não se desvie dos seus ensinamentos. E Ele continua, não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Novamente, serás bem sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-se e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Que palavra encorajadora. Que palavra Josué estava recebendo naquele momento. Imagine Josué recebendo essas palavras de Deus. Mas Deus, Ele continua o mesmo. E Ele está falando para cada um de nós, está falando para mim. É por isso que essa palavra é viva. Ele está dizendo, olha, eu tenho para você um céu, um lugar maravilhoso, um lugar lindo, um lugar que nada neste mundo se compare. E olha, vai ter alguns problemas, vai ter algumas dificuldades, mas eu quero estar contigo, eu vou estar contigo, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, mas tem a sua parte nesse acordo. A sua parte é você se esforçar. E eu pergunto a você, o quanto você tem se esforçado
para obedecer a palavra do Senhor? Será que você tem se esforçado? O quanto você tem feito para que você possa herdar este local que Deus tem preparado? Eu vejo, queridos, que José se esforçou. Se esforçou para não pecar. Se esforçou para agradar a Deus. Se esforçou para não se deixar corromper-se. Eu vejo que é a mesma coisa eu e você. Nós precisamos nos esforçar. Não se deixe corromper pelo dinheiro. Não se deixe corromper pelo mundo. Não se deixe corromper pelos prazeres desta vida, porque são passageiros, mas que você possa se deixar levar pelo ensino da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor sempre seja a última palavra, a palavra final. O que Ele diz é verdade. Os seus ensinamentos são verdade. Os seus ensinamentos são vida. Os seus ensinamentos nos levam a usufruir das bênçãos que Ele tem para nós. Isso é boa notícia. Boa notícia para você então é obedecer a palavra. Boa notícia para você é andar então nos caminhos do Senhor. Porque só assim você tem esperança. Se nós não seguirmos os ensinamentos do Senhor, se nós não agirmos por fé, nós não vamos ter tudo aquilo que Ele tem para você. Você não vai conseguir ter. Mas se você continuar firme, na esperança, na certeza de que Ele cuida de você, Ele tem o melhor para você, e aí você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero usufruir de tudo que o Senhor tem para mim. Agora ser comigo. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor cuidando de mim. Eu quero. Cuida de mim. Nós vamos estar cantando. Cadê os irmãos de louvor? Deus cuida de mim. Vamos cantar mais uma vez. Ele quer cuidar de você. Como você tem vivido? Como você tem se sentido? Você tem se sentido só? Você tem sentido que tudo está contra você? Deus quer cuidar de você. Basta você se entregar a Ele. Basta você dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Aí Ele vai cuidar de você. Ele vai direcionar a sua vida. Ele vai te levar às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Porque Ele é o bom pastor. O bom pastor que deu a vida por você. O bom pastor que tem um lugar maravilhoso para cada um de nós. Basta agora seguir aquilo que Ele ordenou. Deus cuida de mim. Vamos colocar em pé, vamos cantar bem contente. Porque você só está aqui, nós só estamos aqui agora. Porque Ele tem cuidado de nós, amém? Ele tem cuidado. Mas Ele tem muito mais ainda. Não se alegre só com aquilo que Ele tem dado aqui. Mas se alegre pelas coisas que estão por vir ainda. Que é muito melhor, é muito maior. Tudo que acontece conosco é para nos ensinar. Aprenda com a circunstância que Deus tem permitido. As circunstâncias não são ruins. Não reclame. Confie no Senhor. Deposite a sua esperança nele. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga: Senhor, eu quero essa proteção, eu quero o seu cuidado. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
não ando sozinho, não estou